Ouça o Agro, Gestão e Mercado, com Amanda Rosa, um podcast do Sistema CNA-Senar. Olá, sejam bem-vindos ao Ouça o Agro, o seu podcast sobre mercados agropecuários e gestão de riscos na propriedade rural. Hoje, nós estamos aqui com o coordenador de sustentabilidade da CNA, Nelson Ananias, para tratar dos impactos dos incêndios e quais foram os primeiros efeitos, o que o governo fez e o que a CNA tem feito para defender o produtor rural. Seja bem-vindo, Nelson. Olá, Amanda, obrigado e agradeço a você e todos que acompanham o podcast Ouça o Agro. Nelson, então, eu queria começar pedindo para você contar um pouco para a gente do que aconteceu desde que a gente começou a perceber os primeiros incêndios. Então, o que a gente já calcula de impactos para o setor, para a sociedade, o que aconteceu desde então? Bom, primeiramente é importante ressaltar que os incêndios florestais, eles causam grandes prejuízos dentro e fora, direta e indiretamente, a propriedade rural. Então, o produtor rural é a grande vítima desses episódios em que o fogo, sem controle, sem horário de início, sem horário de final, que conta aí com grande movimentação e mobilização do produtor rural ao seu combate, porque o fogo não respeita cerca, não respeita estrada, não respeita divisa, não respeita floresta, cultura, patrimônio, animais, né, domésticos, animais silvestres. Então o produtor rural, neste momento, ele precisa se mobilizar e precisa mostrar que ele é realmente a grande vítima desses episódios, né? Então, o produtor rural, ele vem trabalhando para, primeiro, em primeira mão, combater esse foco de incêndio, combater esses prejuízos e, em um segundo momento, se mostrar que ele precisa se mobilizar para que ele mostre e tenha a maior resiliência a respeito daqueles prejuízos. Esses prejuízos, eles foram grandes dentro da propriedade privada. Então, a gente tem prejuízos calculados diretos, que hoje se estima que foram cerca de 2,8 milhões de hectares que se perderam através, né, do fogo descontrolado, o que dá um prejuízo de cerca de 14,7 bilhões de reais diretamente aí, nas atividades produtivas. Então, hoje o produtor rural ele tem que arcar não só com esse prejuízo material daquilo que foi consumido pelo incêndio, mas o prejuízo que é recompor aquela ação, o solo fica degradado, perde matéria orgânica, os animais se queimaram, se não morreram, diminuíram a sua produção, pastagens foram perdidas, então ele precisa reconstituir essa perda. Além disso, ele é responsável por fazer e promover a recuperação do passivo ambiental. Se o fogo pegou a sua área de vegetação nativa, ele é obrigado a pelo menos regenerar essa área, isolar, fazer cerca, acebos. Então, quer dizer, o prejuízo ele é grande, o produtor é o principal impactado desses prejuízos e precisa de ter uma política e ações de governo que incentivem ele a retomar esse crescimento. Ele não pode ser acusado de que e duplamente penalizado, não só pelos seus prejuízos do fogo, mas penalizado criminalmente, administrativamente, como responsável por esses incêndios. A gente sabe, né, que os impactos para a sociedade, para os produtores rurais, eles foram muito grandes, né? Como você comentou, a gente tem aí um impacto financeiro, né, e um impacto até de produção de alimentos, né? Então é uma situação muito delicada. E aí eu queria que você contasse um pouco sobre o que o governo fez, assim, para ajudar no combate aos incêndios, qual que está sendo a política até de restauração das áreas que foram queimadas, o que aconteceu de repercussão política depois. Bom, infelizmente a notícia não é boa. O governo, ele, ao invés de tomar frente a políticas que, em primeira mão, evitassem que esse fogo, que esses incêndios se alastrassem pelo Brasil, né, através de políticas sérias, a aplicação dos recursos necessários
para combater preventivamente esses crimes, incentivar aos produtores rurais, aos municípios, a criação de brigadas de incêndio, de combate a incêndio, de promover políticas que ampliassem ações que promovesse o controle desse fogo, por exemplo, aceros, por exemplo, uma patrulha de combate a incêndio, patrulhas de equipamentos que combatessem esse incêndio. O governo, de outra mão, ele busca, através de medidas punitivas, achar culpados e não trazer soluções. Então, o governo, no sentido de, na nossa visão, no sentido de transferir a sua responsabilidade em combater essas ações, esses episódios de fogo, ele tenta achar culpados. E achar culpados no setor rural é, assim, o mais fácil para ele. Transferir a culpa ao produtor rural, para ele é o mais fácil, coisa que nem a CNA, nem o produtor rural pode admitir, né? Então, o governo ele vai na contramão de um processo de incentivo ao combate desses incêndios, achando que ações simplesmente punitivas vão controlar esses episódios. Então, o governo ele baixou um decreto que amplia e assevera as punições, tanto criminais quanto administrativas, ampliando esse foco, né, o nexo, né, a causa, né, ampliando as ações que eles podem, através delas, punir o produtor rural, não só ampliando a multa para quem coloca fogo de maneira proposital ou de maneira culposa, né? Um produtor vai botar fogo num monte de folha, alguma coisa, esse fogo escapa, culposamente ele pode ser punido, e ele pode ser punido até por medidas que ele, a respeito, né, do que acha o fiscalizador, ele acha que foi uma omissão do produtor rural. Por exemplo, o acero que ele acha que não tem o tamanho correto, ele tem uma matéria seca dentro da propriedade rural na pastagem maior do que ele acha que ele ia ter. Então, não tomar essas providências também estão sujeita o produtor rural a uma sanção como uma multa, que vai de 5 mil a 10 milhões de reais. Então, quer dizer, em vez de fazer ações, de implementar ações que incentivem o combate, o controle, medidas que façam com que aqueles produtores rurais que ainda se utilizam fogo, é importante salientar que o fogo ele ainda é permitido, segundo o Código Florestal, ele ainda é permitido pela nova lei de manejo do fogo, ele ainda é permitido para aqueles produtores que não têm ainda, em casos excepcionais, as condições de ter uma tecnologia melhor do que é o fogo para utilização das suas terras. Então ainda é permitido isso, apesar de que o setor agromoderno não se utiliza do fogo, né? O fogo é uma tecnologia que ela é necessária para aqueles que não têm uma tecnologia melhor, mas o agromoderno não utiliza fogo, aliás, combate veementemente o uso do fogo. Em vez de o governo trabalhar em ações que melhorem essa tecnologia de uso de fogo para tecnologias mais modernas do uso do solo para agricultura, para pecuária, o governo opta por punir, opta por achar responsáveis e negar a sua responsabilidade, transferir a sua responsabilidade aos produtores rurais, através de ações, através de destinações e ampliação, asseveramento de penas, do que políticas de incentivo ao uso alternativo do fogo com outras tecnologias. É interessante a gente perceber que aqui no Brasil o uso de instrumentos de comando e controle é muito tradicional e a gente percebe que ele, assim, parece que ele encontrou um platô de eficiência, né? Então, as políticas de comando e controle, elas foram muito efetivas por um tempo, a gente conseguiu ter uma redução expressiva de desmatamento, a gente sabe que as medidas do Código Florestal são muito importantes até hoje, elas ajudam, né,
muito no combate ao desmatamento, até na própria diminuição dos incêndios florestais, mas a gente não moderniza esse arcabouço, né? Ele é sempre baseado na punição e você não tem os incentivos necessários, né, para prevenção, como você comentou, né, de própria educação ambiental, técnicas de manejo, assistência técnica, né? Então são coisas que faltam o governo realmente se modernizar, né? No sentido de ajudar no combate, de ajudar na prevenção e de fazer uma análise, né? As políticas que a gente usou nos últimos anos, a gente atingiu o máximo que elas podiam dar, né? O que a gente pode fazer depois. E até pensar em medidas de adaptação de mudanças climáticas, né? A gente sabe que os incêndios florestais, às vezes que não são causados por ação antrópica, eles têm uma tendência maior de acontecer à medida que a gente tem aí o aumento das secas, o aumento das temperaturas, né? E a gente não se prepara para isso, né? A gente não se prepara para todos os anos a gente ver esse mesmo filme, né? Então, é interessante a gente pensar que seria bom a gente conseguir modernizar o nosso arcabouço legislativo, né, as políticas que o governo propõe. Incentivo, principalmente. Incentivo, né? Principalmente, né, e ter uma forma do produtor se proteger dos incêndios, né, de ser desincentivado, de democratizar o acesso a novas tecnologias, né, para ver se essas coisas param de acontecer todos os anos, né. Perfeito. Eu acho que até, Amanda, a gente tem que deixar claro que nós, como CNA e representantes do produtor rural e falando pelo produtor rural, a gente aplica ou apoia todo o combate à ilegalidade. Aqueles que são responsáveis pelo uso do fogo de forma que não acompanha, que não tem amparo na legislação, esses devem responder pelos seus crimes ambientais, cíveis, né, que é a reparação desse dano. Então a gente tem que deixar claro que ilegalidade deve ser combatida. O que não pode acontecer, é o que está acontecendo com o governo federal, é inverter o ônus da prova, ou seja, o produtor rural que não colocou fogo, ou seja, ele sofreu um fogo, incêndio que veio de outra propriedade ou que foi colocado por outra pessoa, ele entra na tua propriedade e ele sem passar pelos ritos legais de punição criminal administrativa, ele precisa provar a sua inocência, dizendo que não foi ele que botou fogo, que o fogo veio de outra propriedade ou veio de uma área pública ou de qualquer outro lugar e passou, e ele ter que comprovar que não foi ele que colocou o fogo e sofrer as consequências disso, é que não pode acontecer. O produtor rural, ele já, além de ter que se mobilizar para recuperar todo aquele prejuízo do fogo, ainda vai ter que, segundo o governo, gastar energia, tempo para se defender, coisa que não existe, não foi criado, não foi feito uma ação deliberada dele, né? Ele não pôs o fogo, nem se omitiu pelo uso, pelo combate ao fogo, mas ele é embargado, ele pode ser embargado, ele pode ser multado, ele pode ter restrições de crédito, ele pode ter restrição de registros, licenças, né? Tudo pode estar sendo imputado ao produtor rural, independente da culpa dele. Então, isso que nós não podemos admitir, que o produtor rural sofra essa ação de que ele precisa provar sua inocência para continuar trabalhando a sua propriedade. Com certeza, a gente não defende a flexibilização dos crimes ambientais, né? A gente defende um processo justo, né, e rigoroso dentro dos critérios da lei, baseado no que a gente já tem de legislação, né? E aí, essa necessidade do produtor, né, se provar inocente, ela veio, então, a partir do decreto 12.189 de 2024, né, que foi editado pelo governo no dia 30 de setembro. Você pode comentar um pouco de quais foram as impressões desse decreto? A gente até falou um pouco indiretamente, né, mas queria que você explicasse um pouco mais, assim, de como isso foi recebido pelo setor e quais são os passos que a CNA está tomando a partir de agora, né? O que a CNA tem feito a partir dessa reação do governo. Então, esse decreto é a ação clara do governo em terceirizar a sua culpa e fazer, através de um decreto,
a mais do que está previsto na lei. Então, esse decreto regulamenta a Lei de Crimes Ambientais, né, que tem uma série de orientações a respeito do como proceder frente à questão do crime ambiental e da detecção do crime ambiental, Lei 9.605. Esse decreto, ele prevê ações como definir quais são os tipos de crimes ambientais, entre eles a questão do fogo, de botar, né, de incendiar, provocar incêndio florestal em vegetação nativa ou não. O que acontece é que, através do decreto, o governo asseverou esse mandato da lei, punindo amplamente o produtor rural e fazendo essa questão da inversão do ônus da prova e não respeitando o processo administrativo e criminal de punição desse crime específico que é fogo. Então, esse decreto, a gente na concepção da CNA, ele vai além do mandato da lei, ou seja, ele não cumpre aquilo, o papel que é só regulamentar o que está na lei. Por quê? Primeiro, que ele amplia os tipos de punição referentes a essa questão de não colocar fogo, né, provocar incêndio em vegetação nativa. Então, ele expande isso para vegetação plantada, ele estende isso o valor da multa e ele estende isso para a multa para ações que você deveria ter tomado para o fogo não vir. Então, se eu não fiz acero, nem pegou fogo na minha propriedade, mas se eu não fiz acero, se eu manejei matéria seca da minha pastagem muito alta e aí sem definir esses critérios, sem definir o critério, qual o tamanho de um acero, qual o tamanho, a altura de uma pastagem. Então, ele exorbita, né? Ele vai além do que a lei manda nesse sentido. Além disso, nesse decreto, ele cria um tipo que chama embargo regional, embargo local. Então, o embargo, ele é um instrumento da Lei de Crimes Ambientais. Então, eu detecto um crime ambiental, embargo para evitar o aumento do impacto, né, do prejuízo daquele crime ambiental. Só que ele tem um rito todo. O embargo, ele vem depois de uma autuação, depois de uma multa, depois de um relatório de fiscalização, e aí o embargo, ele vem. Esse decreto, ele cria um embargo regional. Então, eu posso embargar um município, uma região ou um estado inteiro de forma punitiva, de cima para baixo, sem reconhecer essas questões de aonde o fogo começou, quem é responsável, sem ter e definir o nexo causal que é exigido pela lei para dizer quem é o responsável pelo aquele fogo. Então, esse embargo, ele permite que, de uma maneira só, numa canetada, eu embargue áreas queimadas de uma região toda. Além disso, o embargo, ele se aplicava em área desmatada. Agora, o embargo se estende para a área queimada, ou seja, a área da minha propriedade que está sob produção, área agrícola ou de pastagem, ela poderá ser embargada também, coisa que não podia antes. Então, são uma série de instrumentos que foram criados por esse decreto, que vão além daquilo que a Lei de Crime Ambiental prevê, não permite ao produtor rural o direito à ampla defesa, faz o cerceamento de direitos do produtor rural através de embargo, restrições administrativas, né, como suspensão de registro, crédito e outras ações e outras restrições, o que na visão da CNA exige uma ação, né, como a gente já submetemos em parceria com o deputado Zé Vitor de Minas Gerais, um projeto de decreto legislativo que susta na totalidade os efeitos deste decreto. Então, estamos diante dessa ação em que entendemos que esse decreto ele vai além do que a lei lhe dá de mandato, né? Ele exorbita, como diz, o mandato da lei. Nós submetemos, em parceria com o deputado Zé Vitor, um PDL sustando todas essas ações para que a gente garanta o direito da ampla defesa, o direito da garantia da manutenção das atividades agropecuárias
mesmo o produtor sofrendo pós o incêndio, para que ele continue e garanta aí a sua recuperação. É um passo dentro, né? É um incentivo, né? Mais uma ação para que o produtor rural retome suas atividades, a sua normalidade depois do fogo, mas que para nós é bastante importante defender o produtor rural. Então nós estamos trabalhando para derrubar este decreto que a gente entende como que está exorbitando, né? Ou seja, ele precisa ser derrubado. E se você cria uma punição generalista, né, você acaba desincentivando a investigação até encontrar os reais culpados por esses incêndios, né? Se você tem como dar esse reporte da sociedade de não, porque a gente embargou uma área, a gente proibiu e tudo mais, você não identifica quem são os reais criminosos, né? As pessoas que realmente causaram incêndios ilegais e toda essa questão, né? Então, não é como se você estivesse resolvendo o problema, né? E é bem mais efetivo, assim, na nossa visão, você conseguir prevenir do que remediar, né? Então, realmente é muito importante a gente pensar em formas de garantir os direitos dos produtores rurais e de conseguir prevenir, né, que esses incêndios sempre tomem as proporções que eles têm tomado. Sim. Bom, Nelson, então a gente está aqui chegando no final. Queria saber se você tem mais algum comentário sobre essa questão, se tem algum recado que você queria deixar, né? Alguma ação da CNA que você gostaria de destacar? Bom, a gente convida a todos os produtores rurais a acompanhar os canais da CNA que vem se atualizando a respeito dessas ações que a CNA vem tomando a respeito dessas arbitrariedades do governo federal, buscando e oferecendo esse apoio. A gente, como CNA, como representante, se solidariza com esses produtores rurais que tiveram esses prejuízos e que agora necessitam mais do que punições arbitrárias, precisam de apoio. A gente precisa que o governo apoie esses produtores rurais para que eles se recoloquem no setor produtivo, na cadeia produtiva, e que encontrem na CNA, nas federações, nos sindicatos rurais, o apoio necessário para essa retomada. Então, a CNA continua trabalhando aí em prol do produtor rural, em prol, as chuvas vêm aí, a gente não pode esquecer disso, porque ano que vem, mais uma vez, com a Conferência das Partes, mudanças do clima acontecendo no Brasil, né? A gente não pode deixar que isso se repita. Então, as ações elas vão desde as questões de defesa do produtor rural, de apoio à recuperação desses produtores rurais. Procure o Senar, que tem aí orientações técnicas de como combater o fogo, o que fazer antes do fogo, durante o fogo e após o fogo. Então, existem cartilhas, ações que vão garantir ao produtor rural esse apoio e orientações. Então, acompanhe aí os canais da CNA para que você esteja sempre informado e encontre o apoio necessário para retomar a sua atividade econômica. Nelson, muito obrigada pela sua participação. E para você que ficou conosco até agora, reforço o convite para a participação no nosso evento pré-COP, evento de entrega do posicionamento do setor agropecuário para a COP29, que acontecerá no dia 9 de outubro aqui no auditório da CNA. Faça sua inscrição no link que está na descrição desse vídeo e até a próxima. Ouça o Agro, Gestão e Mercado, com Amanda Rosa, um podcast do Sistema CNA Senar.